Então Jesus começou a pregar, isso está em Mateus capítulo 4, verso 17. Arrependei-vos, clamava, porque está próximo o reino dos céus. Se você continuar no verso de número 23, mesmo livro de Mateus capítulo 4, ele continuava pregando. Na verdade, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Eu entendo com estes 2 versículos, tudo que nós precisamos pregar, ou devemos pregar, não é nada mais, nada menos do que o reino de Deus. O reino de Deus é rico, é farto, é próspero, é abençoado. Aleluias. E este mundo precisa entender que se este reino que veio para eles não quiserem desfrutar deste reino, é lamentável o final deles. Porque talvez um outro reino que os aguarde não tenha as mesmas características, não tenha as mesmas benesses que o reino de Deus possui. Uma das coisas que Deus me deu como um presente, quando Deus disse, seja grato, porque você não tinha e eu te dei, foi paz na minha alma. Eu não tinha paz, tinha dinheiro, tinha pseudo-amigos, mas não tinha paz. E o reino de Deus, quando veio para mim, veio recheado de paz. E hoje eu desfruto desta paz. Jesus, ele começa pregando sobre o reino. E quando ele chega no Sermão do Monte, ele vai falar sobre características dos moradores deste reino, dos habitantes deste reino. Ele vai falar do caráter, da conduta, a disciplina exigida para aqueles que vão adentrar neste reino de Deus. O Sermão do Monte, então, ele deve ser visto neste contexto, como uma característica dos moradores deste reino. Ele descreve o arrependimento. Foi até feito um trabalho aqui com a mocidade, chamado Metanoia, que fala da transformação da mente. Ele descreve arrependimento, transformação da mente, a retidão, que fazem parte deste reino. E isso descreve como ficam a vida e a comunidade humana quando se colocam sob o governo de Deus. O Sermão do Monte é a explicação de como passa a ser a vida daqueles que se submetem a viver debaixo das ordenanças de Deus. E essa é uma característica do Sermão do Monte. Jesus enfatiza que os verdadeiros discípulos, os cidadãos do reino de Deus, tinham de ser inteiramente diferentes. Aqui eu ponho uma vírgula e eu lembro de Pedro quando foi pregado aqui pelo nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, ele dizendo que Pedro era tão diferente que quando ele tenta se misturar à multidão, ele é identificado como discípulo de Jesus. E o Sermão do Monte, ele fala sobre essa mudança que deve existir dentro de nós, dos moradores do reino. Pessoas que se destacam no meio da multidão, que são diferentes, que não se misturam, que mesmo que andando entre eles, habitando nesta terra, conseguem ser vistos como moradores do reino de Deus. Conseguem ser vistos como pessoas que não fazem parte desta terra. E alguns já devem ter ouvido alguns pregadores dizendo, eu não sou daqui, meu reino é do céu, eu não sou terreno, eu sou celestiano, né? Marcos Feliciano costumava dizer muito isso. Então o Sermão do Monte, ele fala acerca dessas características, do quão diferente nós devemos ser. E não deveríamos tomar como padrão de conduta as pessoas que nos cercam. Não é porque eu trabalho no meio de ímpio que eu tenho que ser ímpio. Não é porque eu ando com pessoas que são influenciadas por coisas deste mundo que eu vou me deixar influenciar por elas. Não, eu devo ser um influenciador.
Eu devo influenciar quem está do meu lado. Quem está do meu lado deve ser influenciado pela minha conduta de vida, por aquilo que eu aprendi do meu Salvador. Eu devo ir e pregar o Evangelho, influenciar almas, vidas, de que eles também se tornem um morador do reino de Deus. O Sermão do Monte fala isso. Aleluias. E assim provar serem filhos genuínos do Pai Celestial. O texto-chave que eu entendo para desse Sermão do Monte está no capítulo 6, verso 8. Apenas uma parte do versículo. Não vos assemelheis, pois, a eles. Eu entendo que o ponto principal do Sermão do Monte, porque Jesus está dando características dos moradores do reino. E ele vai dizer no capítulo 6, não se assemelhe a eles. Porque o morador do reino, ele é diferente. O cristão, aquele que sabe que o nome continua escrito no livro da vida, que sabe que mesmo se não for arrebatado, mas se ele descer à tumba fria, logo mais a sua alma estará com Cristo. Ele sabe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que ele não deveria em momento algum ser semelhante àqueles que nos cercam. Ele sabe que em todo o tempo da vida dele, ele deve ser alguém diferente. É algo estarrecedor nós observarmos hoje, e eu entendo que eu fui publicitário por mais de 20 anos, e eu tinha que ficar criando métodos e meios para tentar convencer as pessoas a comprar os produtos que eu estava tentando divulgar. E olha que nós temos que quebrar a cabeça. Irmãos, e uma coisa é você trabalhar. Olha, eu preferia 1000 vezes capinar uma roça, porque eu ficaria com o meu corpo cansado. No fim do dia, eu tomaria um banho e no outro dia eu estaria inteiro. Mas você, quando trabalha com a mente, a sua mente desgasta, você não consegue pensar, raciocinar, e você tem que quebrar a cabeça para criar métodos e meios para atrair as pessoas. E eu vejo hoje a dificuldade que os homens de Deus têm em tentar trazer as pessoas para este reino de Deus, tentarem criar métodos mirabolantes, façanhas, gincanas, prodígios, proezas, fazer 1001 coisas para tentar atrair a multidão para este reino. E Jesus disse, olha, é só dizer que o meu reino é um reino de paz, é um reino de glória. Se eles ainda com isso não forem suficientes, diga para eles, o reino dos céus é rico, lá tem ruas de ouro, muros de cristal, que mais do que isso, lá não terá frio, não terá choro, não terá dor, não terá ranger, lá é só alegria, paz e glória, glória, glória. E aí parece que isso já não funciona mais. É necessário criar métodos e meios e fórmulas para atrair as pessoas para fazerem parte deste reino. Você percebe que quando Jesus começa a pregar no capítulo 4, ele vai dizer, arrependei-vos. Jesus está falando, sejam transformados primeiro, porque no meu reino ninguém entra do mesmo jeito que estava. No meu reino só entra gente transformada, só entra gente liberta, santificada, sarada, banhada pelo meu sangue. Mas hoje é estarrecedor ver. E eu fico preocupado, eu fico muito preocupado quando, irmãos, eu estudando este versículo apenas, a minha preocupação está neste primeiro ponto que Jesus diz, bem-aventurados os pobres, ou em algumas traduções os humildes, traduções que é a mesma coisa, o sentido ali é o mesmo da palavra, bem-aventurados os pobres. Jesus está dizendo, felizes são aqueles que não têm nada. Sim, é este o ponto que Jesus está dizendo, felizes são aqueles que não têm nada, porque a esses que não têm nada, eu darei a eles tudo o que eles precisam.
Porque o mundo diz que você tem que conquistar. O mundo diz que você tem que conquistar os seus objetivos, satisfazer as suas vontades, tentar se alegrar. O mundo diz que você tem que ser alguém alegre. E logo mais nós teremos o ensinamento quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram. E olha a contradição, o mundo diz que você tem que ser feliz. E Jesus está dizendo: bem-aventurados os que choram. E Jesus está dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados parece que aqueles que não têm nada. E como alguém que não tem nada pode ser feliz? Como alguém que não tem nada, que é desprovido de tudo, pode ter motivos de alegria? Nós vamos entrar nisso. O caráter deles teria de ser completamente diferente do caráter que é admirado pelo mundo. Porque o mundo admira quem tem. O mundo aplaude aqueles que se destacam. Eu vou dizer algo aqui, mas não vou dizer quem disse para mim. Um dia alguém me disse assim: quanto você tem no bolso? Eu disse: eu não tenho nada. Ele falou: então você não vale nada. Para quem anda no mundo, é desse jeito que o mundo vê. Mas para quem anda em Cristo, está em Cristo, que é morador deste reino, o mundo não consegue ver a riqueza que está dentro de mim, o tesouro que já me foi concedido gratuitamente. Porque o mundo não consegue ver, o carnal não discerne aquilo que é espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui. Fala que nós deveríamos brilhar como luzes aonde as trevas estão reinando. A nossa justiça teria que exceder a dos escribas e fariseus, tanto no comportamento ético quanto na devoção religiosa. Enquanto que seu amor deveria ser maior e a sua ambição mais nobre do que a dos pagãos vizinhos. Não há um parágrafo no Sermão do Monte em que não se trace este contraste entre o padrão cristão e o não cristão. Alguns pontos. Assim os pagãos amam-se e saúdam-se uns aos outros. Mas em Mateus 5, 44 a 47, olha o padrão do cristão. Mas o cristão tem que amar os seus inimigos. Aleluia. O mundo ama quem os ama. E Jesus disse: amai os vossos inimigos. Amai aqueles que vos perseguem. Amai aqueles que tramam contra a vossa vida. Mas é possível, é possível. Lembra de Estevão? Lembra do próprio Cristo na cruz? Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eles só fazem o mal porque não sabem o que estão fazendo. Mas nós que sabemos o que eles estão fazendo, como estão sendo usados pelo adversário, tenhamos de misericórdia. E olha que isso aqui também vai falar sobre os misericordiosos. Glórias a Deus. Os pagãos oram segundo um modelo com vãs repetições, mas os cristãos devem orar com humildade e reflexão de filhos de Deus. A Bíblia vai dizer que as nossas orações sejam conhecidas de Deus. Orações que saem da alma. E tem hora que você não precisa falar muito. Eu dobrei o meu joelho ali e Deus falou comigo: seja grato, meu filho. E eu comecei a agradecer e chorar, porque tudo que eu tenho nesta hora é lágrima, para dizer: muito obrigado, meu Deus, pelo tesouro que o Senhor me deu. Oração sincera. Os pagãos estão preocupados com suas próprias necessidades materiais, mas o cristão, capítulo 6, 23 ao 33, deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. O Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento. O Sermão do Monte mostra um sistema de valores cristãos, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, um estilo de vida e uma teia de relacionamentos. Tudo completamente diferente do que o mundo que não é cristão. Louvado seja Deus. O sermão nos ensina, o Sermão do Monte nos ensina
a agir totalmente diferente da forma com que este mundo ensina o homem a viver. Uma pergunta: o Sermão do Monte, ele é prático? Ele é aplicável aos nossos dias de hoje? Talvez a maioria de nós, vendo a realidade estampada na nossa cara da perversidade humana, talvez alguns de nós tenham chegado à conclusão de que os padrões exigidos por Jesus no Sermão do Monte sejam inatingíveis. Talvez a gente não consiga viver segundo aquilo que a gente vê, porque o mundo hoje é uma miséria total. E aí a gente percebe o seguinte: como pode, num mundo de ostentação, alguém ser humilde de espírito? Como pode, num mundo de guerra, alguém ter paz? Como pode, num mundo de egoísmo e ganância, alguém ser manso? Esses padrões são atingíveis, mas só para aqueles que experimentaram um novo nascimento. E é muito pregado aqui. O mundo está de ponta cabeça, mas o cristão está de pé, dando glória, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. O mundo vem contra nós, mas a gente avança. A tempestade vem, mas o nosso barquinho está lá. E Jesus é o timoneiro. Jesus conduz a nossa embarcação. E se ele vê que o mar está bravo, ele diz: aquieta-te, acalma-te, porque eu dou ordem ao vento. E ele para. Quem faz parte deste reino vive assim. É possível viver. É possível vivermos aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Mas nós precisamos ter a certeza de que fomos renascidos em Cristo. Quem renasceu em Cristo consegue viver. Eu vejo que às vezes, eu me lembro de algumas histórias que eu presenciei, pessoas que estavam indo para a igreja 2, 3 meses, estava num mundo perdido, e o pastor, para segurar o membro, não, já chega aqui, dá um banho nele, joga ele na água e faz de qualquer jeito, e o camarada não teve libertação, não teve mudança, não foi ensinado na palavra, não dá um mês, ele já está desviado de novo. Por quê? Porque ele não consegue viver aquilo que Jesus ensina no Sermão do Monte. Não foi verdadeiramente banhado no sangue de Cristo, não foi sepultada a velha criatura e dali renasceu a nova criatura transformada. E aí a gente vê por que muitas pessoas naufragam na fé, não conseguem ir até o fim, como Jesus disse em Apocalipse: ao que vencer, e é só ao que vencer, não é no meio. É como Jesus disse, como Deus disse para Daniel: tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque lá no fim te levantarás da tua sorte para receber a tua herança. Aqueles que verdadeiramente foram banhados, que nasceram em Cristo, poderão viver os ensinamentos de Jesus. Esses padrões são atingíveis, mas só para aqueles que experimentam um novo nascimento. Condição esta que Jesus disse a Nicodemos ser indispensável para se ver e para se entrar no reino de Deus. Pois a justiça que ele escreve no Sermão do Monte é uma justiça interior, embora se manifeste externa e visivelmente em palavras. Porque quem foi tratado em dentro, quem foi transformado por dentro primeiro, tudo que é visível por fora, aleluias, é o que emana de dentro de nós. Jesus disse: aquele que beber da fonte que eu vos der, dele emanará águas da vida. Você jorrará fontes de água da vida. Mas antes você tem que ter colocado ela dentro de você. Embora se manifeste externa, visivelmente palavras, em atos e em relacionamentos, continua sendo essencialmente uma justiça do coração. Qual é a relevância do Sermão do Monte? Se o sermão é ou não relevante para a vida moderna, só se pode julgar através de um detalhado exame de seu conteúdo. O que salta à vista é que, não importando como ele foi composto, forma um todo maravilhosamente coerente. Descreve o comportamento que Jesus espera de cada um de seus discípulos, que são também cidadãos do reino de Deus.
Vemos como Jesus é em si mesmo, em seu coração, em suas motivações, em seus pensamentos, e também quando afastado, sozinho com seu Pai. E aqui tem sido muito falado isso. Uma coisa é eu mostrar eu crente aqui, outra coisa é eu mostrar como eu sou crente sozinho. Mas aqueles que nasceram em Cristo são crente aqui, são crente lá, em qualquer lugar é crente. Glória! Vemo-lo na arena da vida pública, e olha que nós vivemos em uma arena, degladiando contra este mundo para não cairmos nas armadilhas dele. Relacionando-se com o próximo, exercendo misericórdia, patrocinando a paz, sendo perseguido, agindo como sal, deixando a sua luz brilhar. Glória! Ninguém acende um lampião e coloca debaixo da cama, não é verdade? A gente acende o lampião para iluminar o caminho. Aleluia! Deixa a tua luz brilhar, irmão. Deixa a tua luz brilhar onde tem treva, porque você foi chamado para ser luz, para ser sal, e você precisa brilhar. Você precisa levar essa luz que está dentro de ti lá onde tem trevas. Louvado seja Deus. Amando e servindo uns aos outros, como foi lido pelo nosso pastor Kleber aqui domingo. Devemos lavar os pés uns dos outros, até mesmo dos seus inimigos, e dedicando-se acima de tudo à expansão do reino e da justiça no mundo. Aqui reside a base do chamado evangelho social, onde foram estabelecidos os princípios de acordo com os quais o homem deve viver. Em análise, alguns pontos relevantes. Primeiro, o caráter do cristão. As bem-aventuranças enfatizam os sinais principais da conduta e do caráter cristão, especialmente em relação a Deus e aos homens, e as bênçãos divinas repousam sobre aqueles que externam estes sinais. Posso te liberar uma palavra sobre a tua vida? Enquanto você estiver sendo crente, as bênçãos do Senhor estarão sobre ti. Posso profetizar de novo, enquanto você for crente, a bênção do Senhor estará sobre ti. Continue crente e você continuará sendo abençoado. Continue crente e a bênção do Senhor continuará sobre a tua cabeça. Aleluia. Ponto relevante, a influência do cristão, a justiça do cristão, a piedade do cristão, a ambição do cristão. Mas uma ambição crente, viu? Os relacionamentos do cristão e uma dedicação cristã. A influência está no capítulo 5, do 13 ao 16. A justiça, do 17 ao 48. A piedade, do capítulo 6, do 1 ao 18. A ambição do cristão, no capítulo 6, verso 19 ao 34. Os relacionamentos do cristão, capítulo 7, do 1 ao 20. E uma dedicação cristã, no capítulo 7, do 21 ao 27. Se você não conseguir anotar depois, eu vou liberar o PDF de novo para você. Fique tranquilo. A quem se destina este sermão do monte? Alguns afirmam que o sermão foi pregado especificamente aos discípulos. Está lá no capítulo de número 1. Vendo a multidão, subiu ao monte, assentando, se aproximaram dele os seus discípulos. Mas, conforme o capítulo 7, verso 28, enfim, o sermão do monte destina-se ao povo cristão inteiro. Trata-se de uma perfeita representação da vida do reino de Deus. Capítulo 7, rapidamente, para a gente ler, diz assim, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então tinha muita gente ouvindo. Tinha muita gente ouvindo. Aleluias. Posso falar uma coisa? Quando você pregar o reino, irmão, vai ter gente que vai parar para ouvir. Mas pregue o reino. Não precisa inventar história, não. Pregue o reino, é só o reino, é suficiente. A bem-aventurança descreve o caráter equilibrado e diversificado do povo cristão. Note que o texto não está falando de grupo de pessoas distintas, mas de qualidades existentes neste grupo de pessoas. Os bem-aventurados, os que tiveram um novo nascimento, os diferenciados deste mundo. São as características que não é só para mim, só para a tribuna, só para os obreiros, só para os porteiros. Não, é para todos que estão aqui. Todos têm que ter estas características.
sem exceções. Ou seja, as bem-aventuranças são características que deveriam existir em cada um de nós. Essas características são ideais para cada um de nós. Ponto. Diferentemente dos dons espirituais que Cristo distribuiu entre seus membros, a fim de equipá-los para diferentes tarefas, as bem-aventuranças devem fazer parte de todos os membros. E ponto, deveríamos desejá-las ardentemente. Amém? Foi uma introdução para nós entendermos um pouquinho sobre o Sermão do Monte. Agora, o versículo 3, nós vamos fazer um estudo rápido aqui. Tem 20 minutos. Eu peguei 3 traduções bíblicas para ver qual era o sentido, ou qual era a palavra correta. E eu realmente descobri que a palavra ali é pobres de espírito mesmo. Eu peguei a João Ferreira, que é a que nós usamos, a Nova Versão Internacional, a Genebra, a nova tradução linguagem de hoje, todas elas, até a revista é atualizada da João Ferreira de Almeida, que alguns também adquiriram, diz a mesma coisa, pobres de espírito. Então o texto diz assim, na João Ferreira e na NVI, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. A versão Genebra, a versão reformada. Felizes os que têm consciência da sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. A nova tradução linguagem de hoje, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Olha que extraordinário, pois o reino dos céus é dela. Glórias a Deus. Agora entra uma pergunta. A que pobreza Jesus se refere em tal bem-aventurança do verso de número 3? A palavra pobre, no grego, quer dizer, eu não sei falar grego, irmão, mas eu estudo a palavra e eu procuro a tradução. Então se eu falar errado, depois você vai no Google lá, pede para ele falar, ele vai falar corretinho, tá bom? Mas a palavra do grego é ptosso, que tem algumas variantes, e eu quero ler algumas delas para vocês. A primeira variante, para pobre, é pobres literais, desprovidos, necessitados materialmente, mendigos. Olha isso. Segundo, alguém desamparado. Essa é a tradução para pobre. Terceiro, alguém privado do que é essencial e que depende de esmolas, depende do favor dos outros. Quarto, alguém que mesmo ganhando o pão com o seu trabalho continua pobre. Quinto, alguém comparado em condição ao rico. E olha que em condição ao rico eu sou pobre. Então é assim que o texto, que a palavra pobre de espírito quer dizer. Podemos ser literalmente desprovidos, necessitados materialmente, comparados a mendigos, que esmolamos, que pedimos. E olha que o crente, verdadeiramente, se nós formos dizer aqui que o crente parece mendigo, porque ele entra na igreja e pede, só pede. Crente, se a gente for ler esse texto na semântica dele, exegeticamente falando, o crente é comparado a um mendigo, só pede. Senhor me dá, Senhor me dá. E Jesus falou comigo, seja grato, meu filho. Seja grato, eu já lhe dei. E olha aqui o que eu lhe dei, a sua alma, mesmo desejando algo, ela não poderia ser capaz de pedir o que eu já lhe dei. Glórias a Deus. Só que a palavra tosso, ou tossô, quer dizer curvar-se, agachar-se, indicando estritamente mendicância pública. Um mendigo, um pobre. Quando Jesus está dizendo bem-aventurado os pobres de espírito, nós vamos fazer aqui tentar imaginar uma cena. A minha alma está angustiada e eu sento na rua e falo para alguém, pelo amor de Deus, fala algo bom para a minha alma. Pelo amor de Deus, leia um verso
faço para alegrar a minha alma? Parece que Saul se insere aqui, porque Saul, quando ele é atribulado de espírito, ele vai dizer: traga um tangedor para tanger algo para a minha alma, porque a minha alma está angustiada. Saul nessa hora se identifica como um mendigo, alguém que está mendigando por algo para a sua alma. E posso dizer algo aqui, é uma realidade nos nossos dias. É uma realidade nos nossos dias. A gente nunca viu tanta gente entrar e sair de evento, entrar e sair de campanha e continuar angustiado, triste. E quando eu congregava na outra igreja, eu disse uma vez assim: parece que o irmão ele vem chupando limão para a igreja, e não contente, ele traz um saco de limão e fica cortando toda hora um e chupando, porque não muda a cara, não melhora, não tem um dia que sorri. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, quem tem o Espírito Santo alegre, quem tem o Espírito Santo é feliz, irmão, porque você não precisa de dinheiro para se alegrar, você não precisa de emprego, de casa, de carro, você só precisa da presença. Foi isso que Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória, glórias a Deus, glórias a Deus. Explicando de uma forma mais ampla, Mateus 5,3, pobre de espírito significa aquele que reconheceu o seu estado de desamparo, sua pobreza espiritual. Aleluia, glória. Estamos falando de um pobre, do necessitado que não tem vergonha em se inclinar publicamente perante o mundo, como dito por Jesus Cristo em Mateus 10,32 e Lucas 12,8. Quem, pois, me confessar, reconhecer, admitir diante dos homens que eu sou o Senhor da vida dele, aleluia, se mostrando como verdadeiramente alguém carente e necessitado, a este eu virei e encherei. Glória! É isso que Jesus está dizendo. Pobre de espírito, quem reconhece o seu estado miserável. E foi isso que Deus falou bem no cantinho ali comigo. Tu não tinha nada, era um miserável, mas olha o que eu te dei a minha presença, te dei o meu espírito, te banhei, te enchi de paz, de alegria. Glória, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Oh, glória. Este que fica mendigando, necessitando de um socorro, de uma ajuda, de uma providência espiritual. Sabe quando foi dito que essa ajuda viria? Isaías 61, 61, verso de número 1. E o Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, pregar liberdade aos cativos, aos oprimidos. Aleluias, o ano aceitável do Senhor. Já foi dito lá atrás, ele viria para os pobres de espírito, para aqueles que desejam, porque a Bíblia vai dizer que o verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele veio para os que eram seus, mas os seus não o quiseram. Mas aqueles que eram pobres de espírito, que não haviam sido escolhidos, mas que confessaram a ele como Salvador, eles receberam o poder de serem feitos filhos. Filho, posso te dar um conselho nessa noite: tu é filho, meu irmão, tu é filha. Adore, glorifique, exalte, louve, porque tu foi transformado em filho. Glória, glórias a Deus, glórias a Deus. Outro exemplo, João 9,8. O cego de nascença já nasceu pobre, nunca viu um raiar do sol. Aí seus vizinhos que o tinham visto anteriormente mendigando perguntam: não é este o homem que ficava mendigando? Ficava, mas agora Jesus encontrou ele, agora não mendiga mais, porque o que ele não tinha foi dado a ele em abundância. Glória, glórias a Deus. Só que tem um porém aqui. Não podemos ser cheios de algo sem que antes estejamos completamente vazios. Glória, aleluia.
Como é que alguém pode ser preenchido se não lhe falta nada? Você já viu o rico querer ser cheio do Espírito Santo? Eu estou falando aqui de um contexto na qual Jesus está explicando, eu já vou chegar lá. Porque Jesus ele disse que o rico de nada tem falta. Então para o rico ele não precisa disso que nós buscamos aqui, de conhecer as glórias deste reino, de ouvir a santa e preciosa palavra, de estar aqui derramando lágrimas quando um hino é entoado. E olha que o Salmo vai dizer que Deus habita no meio do louvor, e quando está sendo louvado o louvor espelho, ele passeia no meio da igreja, ele está, a sua presença está aqui, e o crente da glória chora, pula, e o povo não entende o porquê. Porque, irmão, posso dizer uma coisa: é óbvio que quem ama o dinheiro, e a Bíblia vai dizer que quem ama o dinheiro nunca se fartará dele, ele sempre vai querer mais dinheiro. Mas aquele que um dia era pobre de espírito, que recebeu a Jesus para preencher a sua vida, hoje ele não tem necessidade de mais nada disso. Tudo que ele precisa é estar na presença de Deus, é ouvir a voz de Deus, é sentir o seu calor, é sentir o Espírito Santo pairando sobre a sua vida, refrigerando a sua alma e dizendo: continua, 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 porque eu sou contigo, continua. Não, eu estou te olhando, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça. Tu não ficarás envergonhado nem confundido. Eu sou teu Deus, eu te livro, sou teu escudo, sou teu refrigério, sou a tua sombra, sou a muralha da tua vida. Ninguém pode contra os meus, porque eu chamei para mim, eu os tomei para mim, eu os escondo no meu esconderijo. Eu sou o Deus que os amei primeiro, mesmo sendo do jeito que eram, mas eu os amei primeiro. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo. Então nós precisamos nos esvaziar. Vamos para alguns exemplos. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Paulo que existia, agora é ele que vive. Porque quando olham para Paulo, não vem em Paulo, vem em Cristo. Glória. Quando olham para Pedro, não olham mais Pedrão, aquele da bainha, da espada na bainha, olham Cristo. Quando olham o pastor Rogério, não olham mais pastor Rogério, olham Cristo em pastor Rogério. Em todos aqui, deixa eu dizer algo para ti: as pessoas precisam ver Cristo, aleluia, resplandecer em ti, porque Ele é a glória de Deus manifesta em nós, e nós devemos ser testemunha de Cristo, de Deus na terra. As pessoas precisam ver mais Jesus em nós. Elas não precisam olhar para a nossa gravata, para o nosso sapato, para o nosso perfil lá na rede social. Elas precisam olhar para o meu rosto e ver que a glória de Deus está sobre mim. Eu não preciso fazer como Moisés, cobrir o meu rosto porque a glória está indo, não. A glória está sobre mim, permanecerá sobre mim, e o povo vai olhar para minha face e ver: tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, porque é Cristo que habita, resplandece, está nele. Glória. É possível enxergar um paralelo aqui entre esvaziar para ser cheio. Jesus vai dizer em João 2,19: derruba esse templo e depois eu reconstruo. Olha o que diz Romanos 6: morrer e renascer. Olha que coisa extraordinária. Deixa eu ler aqui rapidamente. Romanos 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, aleluia, seja desfeito, para que não sirvamos mais para o pecado. Posso te dar um conselho aqui nesta noite? Ei, a velha criatura se foi, agora é novo, agora é tudo novo, é gente nova, é atitude nova, é comportamento novo, é palavra nova, é pensamento novo. Dá um glória novo aí, irmão, porque até aquele velho, não, glória, louvado seja Deus. Ele tem um porém também. É um contraste com a riqueza. Lucas 18:18, Jesus vai falar ao jovem rico: te falta uma coisa. E aí você olha para alguém rico e falta alguma coisa para ele. Louvado seja Deus, que Deus tem salvado muita gente rica, e tem sido canal de bênção para a igreja, e que Deus continue salvando mais, para ser mais abençoador da casa de Deus. Mas Jesus está olhando para um jovem rico dizendo: te falta algo. O que falta? Faltava realmente uma coisa.
ele reconhecer que era literalmente pobre de espírito. Aleluia! Mesmo possuindo muitas riquezas. E em quais aspectos ele era pobre? Primeiro, não reconhecia sua real necessidade. Segundo, não dependia totalmente de Deus. Porque o rico, ele não depende muito de Deus não, viu? Ele só vai correr para os pés de Deus quando ele viu que faturou pouco no mês. Aí ele falou, Deus. Conheci um patrão eu tive um patrão que ele era assim, pastor. Ele ganhava 90 mil reais por mês. No dia que ele ganhou 70, ele mandou um monte de funcionário embora só para colocar os 90 na conta dele. Deixa eu contar as histórias que eu já vivi, irmão. E o mesmo dizia assim, eu prefiro te mandar embora até que te dar um aumento para te ver sorrindo. Esse é o mundo que nós vivemos. Glórias a Deus. Ele não compreendia a sua real necessidade, não dependia totalmente de Deus e tinha alegria apenas pelo que ele conquistou, mas não pelo que Cristo poderia dar para ele. Quando ele percebe que tudo que ele tem é apenas material, qual é a atitude dele? Ele chora. Porque Jesus vai responder, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quando o jovem rico percebe que tudo que ele tem, a traça e a ferrugem vai comer, chora. Só pode chorar nessa hora. Apocalipse 3,17, Jesus vai exortar uma igreja que é aparentemente rica. Vocês sabem do que eu estou falando. A igreja de Laodiceia. Olha o texto como vai dizer, não sabes que é pobre, cego, miserável e nu? E palavras antes ela está dizendo, rico sou, farto estou e de nada tenho falta. Aí entra Jesus dizendo, tu é pobre, tu é cego, tu é miserável e tu é nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, veste para cobrir a tua nudez e colírio para brincar nos teus olhos. Aleluia, pena que não vai dar tempo, senão eu ia falar o porquê do colírio, mas vamos lá, um dia eu falo. Glória. Lucas 12, 21. Quem junta tesouros para si não é rico para com Deus. Glórias a Deus. A condição de riqueza material ou até mesmo a pobreza, em momento algum é dita na Bíblia como mérito para termos acesso ao reino de Deus. A única condição é entender e aceitar que somos necessitados, carentes, tão pobre que tudo o que possuímos não permitirá darmos um passo sequer na direção desse reino. O primeiro passo é dado quando reconhecemos que não temos nada, mas Ele tem tudo o que nós precisamos. Glória! Vantagens, agora eu já estou terminando. Vantagens dos que são pobres de espírito. Olha isso. Possuem verdadeiros amigos e não interesseiros. Glória. Lázaro era rico, irmão. Aquele que morreu e Jesus chorou. Mas o seu amigo foi chorar no túmulo dele. Porque o amigo não visita só no dia bom, no dia mau ele está lá também e chora junto com ele. Aleluia. Tem a capacidade de compartilhar, de estender a mão. Só humilde faz isso, viu? Oh, glória. Olha o que diz Mateus no próprio Sermão do Monte, capítulo 5, verso 42. Jesus está dando uma orientação. Dá ao que te pedir. E não te desvie daquele que te pedir emprestado, viu? O irmão fica pedindo, dá para ele. Jesus já disse que você pode dar, irmão. Não, mas ele não vai devolver, não interessa. Jesus não falou que é para dar, dá, porque depois Jesus te devolve. O povo não entendeu. Não entendeu. Não entendeu. Jesus está dizendo literalmente, dá a quem te pedir. Você não sabe a necessidade dele, irmão. Porque quem está pedindo está em situação de desespero. Porque só pede quem precisa. E quem precisa está realmente ou nas últimas, irmão, ou está chegando lá. Glória.
Às vezes, quantas vezes eu vi gente, e esses dias não foi diferente. Você vê uma pessoa subir numa tribuna e pregar com graça, com ousadia, e daqui a pouco você vê a situação dela, irmão, e você fala, meu Deus, e agora? E Jesus fala, dá, porque Ele está pedindo. Mas quando sobe na tribuna para pregar, não demonstra dificuldade, dor, porque sabe que o Deus que Ele serve suprirá todas as suas necessidades e vai usar a minha ou a tua vida para ajudar a Ele. E eu posso dizer algo aqui, eu louvo a Deus pela vida de alguns irmãos que eu tenho, que foram para a minha vida canais de bênção, e a família do Gerson foi uma delas, e eu tenho que dizer isso. Louvo a Deus porque num dia da minha aflição, essa família foi canal de bênção para a minha vida. E Deus faz assim, Deus usa os nossos irmãos para nos ajudar. E por isso eu sou grato a Deus por essa família, de todo o meu coração. Porque no dia que eu não tinha, precisei, me deram. E no dia que alguém não tiver e pedir para mim, eu tenho que dar. Seja mais abençoador. Tenha capacidade de compartilhar. Mas só faz isso os pobres de espírito. Conseguem se alegrar mesmo nas condições mais difíceis. Paulo ouve de Jesus numa situação difícil, ele diz, a minha graça te basta. Paulo vai dizer, eu me alegro nas dificuldades. Vai ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, irmão, você vai tomar um susto. Você reclama que você não conseguiu pagar uma conta de luz, vai ler, eu aconselho você a ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia, você vai ficar espantado. Você nunca mais vai reclamar que atrasou uma conta de luz, que nunca mais vai reclamar que não conseguiu comprar um pãozinho. Nunca mais na vida. Glória, se alegre em qualquer condição da sua vida. Tenha a capacidade de se compadecer dos que estão em situações difíceis. Não são apegados a elogios e nem dependem deles para prosseguir. Glória. Tem mais facilidade em se tornar discípulo de Jesus. Jesus precisou falar muita coisa para Pedro. Pedro, vou te fazer pescador. Largou tudo e ó, foi. Facilidade para se tornar discípulo. Tem tempo para se dedicar às coisas de Deus, pois não se embaraçam com os negócios desta terra dando desculpas. Pobre de espírito sabe que o que ele precisa está nos pés de Jesus, não está no mundo. E porque ainda conseguem pedir o pão nosso de cada dia, não se preocupando em acumular para amanhã. Porque o pobre de espírito sabe que tudo que ele precisa vem dele, das mãos dele. Por isso que Jesus ensinou, quando orares, diga, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ele não está dizendo para orar na noite anterior, ele está dizendo, ora no dia seguinte. O pão nosso o Senhor vai dar é hoje. É hoje. Glória! Porque o apressado ele começa a pedir num dia antes. E Jesus está falando, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, aqui está orando e está falando, eu estou falando com o Pai agora. Pai, é pão que eu quero agora. E Deus está falando, peça agora, que Ele tem para dar. Glória! Deixa eu correr, irmão, por favor. 5 minutos, pastor. 5 minutinhos. Condições para entrar neste reino. O exemplo da criança, como foi pregado aqui outro dia. Mateus 18, verso 4. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como a uma criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde ou pobre, como uma criança, que tudo que a criança precisa é de ajuda. Tudo que a criança é dependente do pai, da mãe e de quem quer que apareça para ajudá-la naquele momento. Mas o Senhor está falando da atitude. Não devo depender de como diz assim, qualquer um. Não, eu dependo só dele. Mas eu preciso depender dele. Porque se você largar uma criança sozinha em casa, ela morre de fome. Ela pode se matar, porque ela precisa de ajuda de alguém para se conduzir. Tem crente que vive assim. Se ele ficar muito longe de Jesus, ele morre, porque ele precisa continuar caminhando, Jesus segurando na mão dele. Ele precisa se alimentar, ele precisa vir para a igreja, e Jesus precisa dar alimento para ele aqui, porque se ele deixar de vir para cá, ele morre de fome. A alma definha.
Por isso Jesus diz, seja como uma criança, dependa de mim para tudo. E se observarmos todas as bem-aventuranças, é possível compreender que um morador, um habitante do reino de Deus, não poderá sê-lo a menos que seja possuidor de tais qualidades. Martin Lloyd Jones vai dizer: no reino de Deus não existe sequer um participante que não seja pobre de espírito. Glória. Ou seja, é uma característica fundamental. Ser pobre de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, olhando para Deus e entendendo que dependemos inteiramente da sua misericórdia e da sua graça. Quer um exemplo de Jesus? É possível ver Jesus dependendo de Deus aqui. João 8:28, nada faço de mim mesmo, mas dele. Próprio Cristo nos ensinando em suas ações. João 14:10, as palavras que vos digo, não digo de mim, mas digo dele. Glória. Sabe o que nós veremos a seguir? Que todas as características que virão a seguir, as outras bem-aventuranças, em certo sentido, é resultado desta primeira qualidade. Para ser manso, primeiro eu preciso ser pobre o suficiente para reconhecer que eu nada tenho, porque mansidão quem dá é Deus. Olha que coisa linda. Para ser misericordioso, eu tenho que entender, eu era que nem Pedrão. Mas se eu for humilde o suficiente para reconhecer que eu preciso de mudança, então Deus vai fazer na minha vida. Então, teoricamente, eu vou deixar para os pregadores que vêm depois, esse daqui é o start, para que a gente possa ser transformado em bem-aventurados, para a glória de Deus. Amém, igreja? Deus vos abençoe em Cristo. Eu quero só fazer uma oração e já devolvo para o nosso pastor. 3 minutos, eu pedi 5, mas em 3 minutos. Falta 1 minuto e meio. Por favor, feche teus olhos, eu quero orar por você. Santíssimo Deus e Pai de glória, eu quero louvar a Ti, ó Deus, mais uma vez nesta noite, Pai, por tão maravilhosa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui ouvindo a Tua palavra, Pai. E quão preciosos são estes momentos para a nossa vida, Pai. Quão importante é para a nossa jornada ouvir tais palavras que nos ensinam, nos aperfeiçoam, nos transformam e nos motivam a continuar caminhando, Pai, rumo ao céu, Senhor. Pai, que este ensinamento, Pai, seja proveitoso para cada um dos meus irmãos. Que estes ensinamentos que ainda serão dados pelos meus irmãos, Pai, sejam de maneira extremamente proveitosa para cada um de nós, Pai. E que nesta noite já comecemos aqui, Pai, a entender que não temos nada, não somos nada, não tínhamos nada, mas humildemente reconhecemos o nosso estado de miséria, Pai. Mas clamando a Ti, o Senhor veio em nossa direção, supriu a nossa necessidade, nos abençoou com todas as sortes de bênção, Pai. E nós estamos aqui hoje para louvar e bendizer o Teu santo nome. Pai, eu peço a Ti no nome de Jesus, continue fortalecendo a Tua igreja, ajudando ela, dando a ela força, graça, Pai, humildade suficiente para seguir avante nesta longa jornada, Pai. Livra-os, ó Pai, das armadilhas deste mundo, dar a Tua bênção, é isso que te peço nesta noite, e já te louvo, te agradecendo no nome de Jesus. E você pode aplaudir ao Senhor, faça com alegria.